Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel Berg e eu venho aqui para falar sobre o mundo da geografia, para falar sobre a divisão, essa divisão entre mundo ocidental e mundo oriental. Essa é uma noção que não é de hoje, ela vem sendo construída dentro de um processo histórico e com seus desdobramentos, diante de ascensões de impérios, surgimento ou florescimento, o florescimento da cultura, da filosofia, da arte, da política, quando falamos de democracia. Também quando falamos de direito, a parte jurídica, administrativa, são valores que parecem muito familiares a nós. Então, nós temos alguns princípios, algo em comum, que vem do mundo grego, daí o mundo ocidental, Nós vimos que tudo que nos faz nos identificar como ocidentais é devido a essas contribuições desses povos, principalmente os gregos, depois os romanos. Isso nós já vimos, falamos, que a contribuição dos gregos foi através da cultura, da filosofia, filósofos, falar os principais aqui, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Os gregos também foram importantíssimos, não só além da filosofia, mas também para o avanço da ciência, na observação dos astros, na observação do próprio planeta. Os primeiros historiadores, como Heródoto, outros grandes pensadores, devido à influência grega, como Cláudio Ptolomeu, Pitágoras, tantos homens que herdaram desse berço cultural, científico grego, contribuíram muito para a ciência. Assim também como a ideia de política que nós temos hoje, que é a democracia, que é defendida pela maior parte dos países. Hoje é impossível você falar de política e deixar a democracia de lado. Apesar que tem políticos hoje, pessoas que acham que a democracia ou melhor dizendo, tem pessoas hoje que não defendem a democracia, são antidemocratas. E eu fiz esse vídeo aqui para lembrar quem nós somos. O Brasil é um país que está do lado ocidental do mundo. Lembra, a Terra ela pode até ser dividida pelas coordenadas geográficas, em que o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental, em leste e oeste. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de valores, de ideias, coisas que são preciosas e que nós jamais abriríamos mão disso. Nós precisamos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos. Então toda a nossa formação, toda a nossa raiz, por mais que nós somos mestiços, é claro, vamos lembrar sim, nós temos as nossas heranças nativas indígenas, nós temos as nossas heranças e raízes afrodescendentes, africanas, nós temos as nossas heranças e as raízes europeias, pois fomos colonizados pelos europeus.
E tudo isso forma o nosso país chamado Brasil. E através desses valores que foram construídos nossos países, com valores culturais agregados do continente africano e dos povos nativos que já viviam e habitavam aqui no continente americano. E aí eu me deparo com pessoas que por um determinado momento acreditam que a democracia é a pior forma de governo. Winston Churchill até disse isso, que a democracia é a pior forma de governo que existe. Porém, é melhor do que todas as outras formas de governo. O que ele quer dizer é que o ser humano é ruim por natureza. Isso é um pensamento conservador. O conservador, ele não acredita no ser humano. O conservador, ele sabe que o ser humano, ele é corrompido por natureza. Isso parte de uma visão cristã. Tá, mas eu não vou dar aula de teologia. É que a visão conservadora, a visão política de um conservador, principalmente conservador britânico, vai dizer que o homem, por natureza, é mau. Por mais que ele tente ser bom, ele sempre falha. Por isso, nós, seres humanos, não devemos confiar plenamente em um homem. Por isso, a democracia, por mais que ela seja perigosa, é a melhor forma. Por quê? Nós podemos eleger aquele que não deu certo. Se não deu certo, eu tento de novo. Tento de novo e tento de novo. E a gente vai tentando. Agora, o problema é quando o ser humano deposita exclusivamente numa única pessoa. Como se ele tivesse o poder absoluto. E aí vem o termo absolutismo, o absolutista. E o que mais teve na história, não nos faltou exemplos de homens que exerceram seu poder absoluto. E quando o homem ele tem todo o poder em sua mão, lembra lá os conservadores, olha, não confia no homem, o homem sempre tende a errar. Justamente, ele começa a saborear desse poder e começa a lutar mais pelos seus benefícios próprios do que pelos benefícios do povo. Você pode até acertar escolhendo, não, é esse homem que eu quero que me represente, é esse homem que deve liderar. Você pode até acertar, mas porém, se todo o poder for atribuído a ele e depois ele mostrar as suas garras e a sua cara quem ele realmente é, desculpe a palavra, mas nós estamos lascados. Por quê? Porque ele vai ser o único. Ele que vai ditar as regras, é ele que vai falar o que é certo e o que é errado. Ele vai ser absoluto. Nada vai poder contrariar a ele. Até mesmo a ciência. Olha, isso nós vimos poderes absolutos no século XVIII, ainda no século XIX. No século XX nós tivemos alguns ditadores, regimes totalitaristas como o de Mussolini, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, e o mais conhecido, Adolf Hitler na Alemanha. Stalin também foi um grande ditador, grande não num sentido que ele deve ser admirado, ele grande na história, mas deplorável no que ele fez com as vítimas, as pessoas que ele sacrificou para se manter no poder. Stalin assassinou muito mais que Adolf Hitler. Mas Adolf Hitler assassinou em um curto período de tempo um grupo de pessoas porque ele simplesmente
julgava e tinha todo um preconceito, um ódio, e colocava toda a sua raiva e todos os seus fracassos e suas decepções exclusivamente em uma nação, em um grupo étnico, um grupo nacional. Nós estamos falando, é claro, do nazismo de Hitler. E aí eu te lembro, se nós somos considerados países ocidentais, o valor mais precioso de uma civilização ocidental é a democracia. Olha que engraçado. Os franceses fizeram a Revolução Francesa. Então, os franceses fizeram a Revolução Francesa. Né? Olha o pleonasmo aí. Pleonasmo, professor, não pratique pleonasmo. Os franceses, na sua revolução, elegeram e colocaram em um trono aquele que achava que ia guiar a França para um caminho de liberdade, que os franceses conheceriam a liberdade. Esse homem era Napoleão Bonaparte. Pois é, eles lutaram contra toda a aristocracia francesa, toda a nobreza francesa. Tem uma piadinha que os professores de história me contaram, falavam assim: eu sou nobre, lá na França, eu sou da nobreza, eu tenho sangue real, meu sangue é azul. Já viu falar dessa história que seu sangue é azul? Aí os pobres, os plebeus, queriam saber mesmo se o sangue deles era azul. E aí falou assim: vamos cortar a cabeça do rei. Aí quando cortou a cabeça do rei, plum, e o sangue dele é vermelho, que nem o nosso. Aí começou a cortar a cabeça de todo mundo. Começou a Revolução Francesa. Então, o imperador Luís XVI, né, que foi deposto, que foi decapitado, Maria Antonieta, pobre coitada, injustiçada, não estou defendendo aqui a aristocracia, tá? Mas ela foi uma das primeiras vítimas de fake news, foi Maria Antonieta, julgada como prostituta, como devassa, mulher que praticava as orgias, e na verdade era todos os boatos criados e situações criadas pelo povo francês. E foi a mulher, dizem, eu li essa matéria pelo jornalista Mário Sabino, da revista Cruzoé, e ele disse que uma das primeiras vítimas de fake news da história. Aliás, teve outras, né? Mas ela é um caso bem interessante. E então, os franceses foram lá e começaram a decapitação de pessoas, a queda da Bastilha, né? Claro, a França passava por uma situação bem tensa, uma situação social muito tensa, em que a nobreza, a elite do país, era daquela nação, era uma minoria, vivia com requintes, com glamour, vivia do bom e do melhor, vamos colocar assim, do bom e do melhor. E, por outro lado, a população que trabalhava para sustentar essa elite passando fome. Eles resolveram da forma, vamos pegar as armas, e eles lutando pela liberdade, igualdade e fraternidade. Os 3 princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, que quando Napoleão Bonaparte ascendeu ao trono, e agora ele... Bom, não foi bem isso que aconteceu, não. Aí começa uma perseguição também, e os franceses não chegaram bem a ter essa tal da liberdade, igualdade e fraternidade. Confiaram na mão de um soberano. Bom, não vou falar aqui, não vou ficar me prendendo também só à história da França. Mas um ponto interessante é que os ingleses também estavam em suas tensões sociais,
Revolução Industrial, muitas pessoas deixando os campos e indo morar nas cidades para trabalhar nas fábricas, horas e horas de trabalho. Havia sim uma insatisfação com a nobreza e todas as tensões sociais que houve na França, também houve na Inglaterra. E os britânicos resolveram agir de uma forma diferente. Eles falaram assim: olha, em vez de nós cortarmos a cabeça do rei, da rainha, que tal nós propormos um modelo democrático, mas que mantenha a família real, o rei, como o chefe de Estado, como símbolo de uma nação. E cara, e funcionou. Essa é a chamada Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, é isso mesmo. E os britânicos, os ingleses, aí quando a gente fala britânicos, a gente associa com ingleses, mas depois eu faço um vídeo só para explicar a história do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, que depois vai chamar Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Os britânicos, então, fazem essa aliança, conseguem estabelecer uma relação entre monarquia e uma democracia, em que agora o rei ele vai cuidar apenas do Estado, o Estado está acima do governo em todas as coisas, e ele vai dar as últimas palavras. Mas quem vai cuidar da economia, quem vai cuidar das forças armadas, tudo a respeito envolve a vida da população, serão os deputados, os parlamentares, daí parlamentarismo. Lembrando que a palavra parlamentarismo vem do latim parlare, de falar. Entrar em uma casa para debater e discutir ideias em relação ao país. E olha que não é que deu certo. E detalhe, como que funciona, e eu posso cometer erros aqui na minha explicação, como funciona o sistema parlamentarista britânico. Nós elegemos deputados ou votamos pelo partido. Em muitos países hoje as pessoas não votam mais em deputados, mas sim votam no partido que o representa, as suas ideias, e não o candidato fulano de tal. E tem as eleições e forma-se o parlamento, onde tem todos os deputados, os parlamentares. E aí vai decidir quem será o primeiro-ministro. Imagina que eu tenho dois partidos, o partido azul e o partido vermelho. Vou colocar assim, o partido azul é o partido conservador, o partido vermelho é o partido trabalhista. Basicamente, o parlamento britânico divide-se nesses dois. Democratas, conservadores e trabalhistas. E o partido, você vai ver, claro, qual vai ter mais deputados ou parlamentares lá naquela casa. Aí você teve as eleições. Aí vamos supor que 60% do parlamento é formado por conservadores, 40% é formado por trabalhistas. Quem que você acha que será o primeiro-ministro? Conservador, é óbvio. E aí, internamente entre os conservadores, eles escolherão um que é o mais indicado a representar e falar diretamente com o rei. Então, o primeiro-ministro, ele vai decidir as coisas internas, coisas civis do país, tudo que é problema do país, ele vai discutir e ele vai trazer as resoluções e apresentar e fazer a proposta ao rei. Então,
no filme, ou melhor dizendo, na série que está no Netflix, se chama The Crown. The Crown, vamos escrever aqui para você não se confundir. The Crown, com W-U-N, W-N. Coloquei S, mano. Que isso? Não tem S não, ó. The Crown, tá? A série The Crown, A Coroa. Pega aí de novo, a série The Crown. Tá no Netflix. Essa série retrata como é a vida palaciana em Buckingham, né? Onde está a dinastia de Windsor. A rainha Elizabeth II, filha do rei George VI. Rei George, que foi um dos grandes reis que lutou contra o regime nazista na Segunda Guerra Mundial. E olha só, a rainha Elizabeth, firme e forte ali. Né? O pessoal faz piadinha, mas é uma grande monarca, uma grande chefe de Estado. Mas o que eu quero dizer aqui é que por mais que tenha... Tá, professor, mas você está comparando isso à monarquia, mas ela continua lá. Porém, com essa revolução que houve lá, agora quem trata das questões políticas e econômicas do país é quem entende de política e economia, que é o primeiro-ministro e os seus parlamentares. E é claro que no momento das discussões não há cordialidade entre eles. Eles discutem ideias, mas não ficam se gladiando, querendo um matar o outro e fazendo perseguição. Nós precisamos discutir ideias. E quando as pessoas não estão contentes com o modelo conservador, eles fazem o quê? Eles partem para o lado trabalhista. Até os anos 2000, houve um domínio dos trabalhistas. Até 2006, tal, 2008, houve um domínio trabalhista no parlamento britânico. Depois que veio os conservadores, que passou também a exercer um domínio. Mas essa sempre tem uma troca. Mesmo que tenha uma monarquia hoje, todas as monarquias existentes no mundo até então, de um país ocidental, Espanha, Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, países ainda que tem reis. Todos esses países, eles têm os reis, mas o rei não é absoluto. O rei passou a ser apenas um símbolo. O rei passou a ser apenas um chefe executivo de Estado que decide em últimos casos, mas quem exerce e trata das coisas econômicas e propõe ao rei é os parlamentares e é o primeiro-ministro que vai falar e conversar todos os dias ou todas as semanas com o monarca. É assim que funciona. E aí, se as coisas não estão dando certo, as pessoas trocam. Nós não podemos depositar a nossa confiança em uma única pessoa. Daí a importância de ter um parlamento. Aí você fala, professor, e quando o parlamento está corrompido? Então é hora de nós propormos uma reforma no nosso parlamento, ou escolher melhor os nossos representantes. Mas não acho que, sendo um país que se considera um país de civilização ocidental, defenda o absolutismo. Isso não é ser ocidental. Ser ocidental é ser um país que defende a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de compra e venda. Falei liberdade de expressão, liberdade de pensamento, sem intolerância, sem violência, sem agressão. Isso é ser um país ocidental. Mas aí fica a reflexão, já que nós estudamos que o nosso país se baseia na filosofia, na democracia, na cultura, no sistema jurídico e judiciário
que vem do Império Romano, o sistema jurídico judiciário que vem do Império Romano, e toda a parte cultural, filosófica, política do berço grego, o que é que nós estamos fazendo e para que caminho estamos seguindo? A ciência, todo o berço da ciência, cálculos matemáticos, surgiu lá atrás. E há outros princípios também. Princípios que talvez agora sejam mais tênues, que sejam mais delicados, mas precisamos tratar. Há muitos que dizem que nós vivemos numa civilização ocidental judaico-cristã. Ou seja, por mais que eu tenha outra e professe outra fé, mas praticamente todos os nossos valores, os nossos códigos morais, éticos, partem de um arcabouço religioso com fundamentos no judaísmo e no cristianismo. Não furtarás, não matarás, não roubarás. Até o dia do descanso. Eu não vou entrar qual é o dia do descanso, mas tudo isso. Agora, eu lhe pergunto, quando nós abrimos mãos desses valores, será que nós continuamos a ser ainda países ocidentais? É para nós refletirmos. Esse vídeo ficou um pouco maior, eu não vou cobrar como obrigatório, eu vou cobrar para reflexão. Nós vimos o que é ser um país ocidental e qual a característica de um dos países orientais. Fica a pergunta no ar. Tantas coisas que acontecem no nosso país. E aí? O que nós somos? E para onde? Aliás, o que nós somos? E diante disso tudo, qual será o nosso fim? Qual o fim disso tudo? Será que sobreviveremos a tudo isso? Forte abraço a esse mundo ainda ocidental.